Quando a Duras vai para o cinema, é interessante porque, a princípio, né, ela não atua, mas depois de um tempo ela começa a atuar com a sua própria voz. E nos filmes que são chamados, no ciclo, que é chamado o ciclo das vozes, aonde tem, então, o India Song, o Arrebatamento, La Femme do Gange, a Mulher do Gange, que é chamado, né, desse ciclo, os filmes, o cinema da voz, os filmes da voz, é um trabalho que tem ali alguma coisa de uma voz fantasmagórica, né? Uma voz que assombra, é uma voz que assusta, são vozes, na verdade, né? Em off, que vem com uma intensidade, em camadas, uma falando em cima da outra, é muito interessante. Então, e a hipótese que eu levanto é que depois, no ciclo atlântico, que é o ciclo após o ciclo indiano, tanto da literatura quanto do cinema, ela acrescenta a voz dela. E me parece que tem um efeito de tratamento para a própria Duras. Então, uma hipótese que eu levanto é se o cinema ele entra como um tratamento da voz, né, dessas vozes fantasmagóricas para a própria voz da Duras, com esse ritmo preciso, com essa entonação. As pessoas falavam que ela lia, que ela falava como se lia um texto. Então, esse é um elemento de extrema importância na obra da Duras, não só no cinema, mas na obra como um todo, desse ritmo, dessa entonação, desse compasso, e que, a meu ver, né, tem uma função aí no cinema de tratamento disso que o Lacan vai localizar como objeto a voz. Ela tem temas, né, elementos que vão se repetindo muito intensamente. Então, a gente pode pensar o amor, a dor, o mar, as vozes, o silêncio, isso que também isso que também faz parte desse compasso, né, dessa oralidade, as personagens, né, sobretudo as femininas, né, que a maioria das personagens são femininas, mas temos também o Visconso, para poder pensar também os gritos do Visconso. Então, são temas que vão se repetindo na obra como um todo, e que na minha tese de doutorado eu coloquei também como peças avulsas, principalmente a questão da voz. Eu queria fazer uma observação, porque o Lacan, no seminário 10, A Angústia, ele vai tratar, quando ele está falando, então, do objeto A, sobretudo do objeto A, voz, ele vai tratar a voz como uma peça avulsa. E ele dá a seguinte definição, que seria um objeto que estaria fora do seu uso habitual, fora do seu uso comum, fora de um modelo que se espera ali, né, daquele objeto. Então, isso, para a gente poder pensar das vozes em off, me parece que está em total acordo com o que o Lacan está dizendo. Bom, mas eu estou dizendo isso porque, para dizer desses temas que são recorrentes na obra da Duras, algumas pessoas vão dizer que é uma obsessão pelo tema, né? Outras pessoas vão dizer que é uma repetição, mas algumas pessoas vão dizer que é uma reescritura do texto, e para mim essa é a melhor das hipóteses, é a que eu mais gosto, de pensar, então, esses temas que retornam como uma reescritura do texto. Mas o que eu queria te perguntar é que se isso seria, para um tradutor, um facilitador ou não, essa repetição, esses temas que retornam, se seria um facilitador, porque a gente, né, já estaria um pouco mais acostumado com aquilo, ou não, exatamente por ser uma reescritura do texto, teria aí um outro lugar, e a cada momento, né, ter que se haver com isso de um outro lugar. Eu acho que todo tradutor, né, como tradutor, a gente também é pesquisador, né? E, justamente, ao traduzir, se a gente já conhece boa parte da obra, pelo menos, eu acho que isso é um facilitador, não é uma coisa assim que vai dificultar, né? Uhum. Eu acho que a obra de Duras, ela pode, muito, às vezes, até ser lida como um todo, né? Uhum, sim. Todo, assim, a gente tem, porque a poética dela é bastante coesa, então, assim, eu acho que isso não dificulta esse trabalho
introdução, eu acho que favorece, né? Essa oralidade, né, vai provocar aí, tanto nela quanto do Jérôme Beaujour, que foram os editores, né, do livro, a partir dessas conversas e dessas entrevistas, vamos dizer assim, que ela fez com o Jérôme Beaujour, e desse diálogo também, vai provocar uma maneira de trabalhar que vai evocar ali a bricolagem, né? Ela, inclusive, fala disso também. E tem uma pesquisadora, né, uma crítica da obra que se chama Anne Cousseau, que ela vai justamente falar disso num artigo, né? Vai falar o próprio título, A Vida Material, também remete a essa materialidade ali do livro, que essa forma de trabalhar que, enfim, você vê ali trechos que tem um recorte colado em cima, que tem, sim, enfim, essa materialidade também que faz parte do processo de edição, né, do livro. Essa materialidade, uma materialidade que se anuncia a partir do título, que parece atuar no próprio processo de criação, né, que associou estreitamente o gravador, a máquina de escrever, o lápis, a cola e a tesoura. Né? Então, essa vida material, né, o livro foi todo remendado, né, nas palavras de Jérôme Beaujour, ele próprio vai falar isso, ao longo de semanas, resultantes de um verdadeiro trabalho de edição das gravações em cassetes e dos textos datilografados, depois recortados, colados e acrescentados com anotações manuscritas, chegando assim a essa espécie de livro que não é um livro, né, que ela fala que o livro não é um livro. Ela mesma diz, né, que a oralidade está um pouco ali presente, porque é impossível você apagar totalmente essa oralidade desse texto. E a gente pode pensar também na imagem, né, como imagem, e a gente pode pensar no palimpsesto, né, o palimpsesto, que é um pergaminho, né, onde você tem uma escritura que, por baixo, né, você vê uma outra que se inscreve, né, por trás. Então, essa imagem do palimpsesto também remete a esse processo desse livro, que é essa oralidade, né, e esse trabalho também da escrita. Né? Sim. Também pensar no Roland Barthes, justamente porque o Barthes, eu considero a Duras muito barthesiana, justamente porque o Barthes vai falar no Grão da Voz, né, é um livro dele, que foi traduzido em português também, O Grão da Voz, não sei se está esgotado, é um livro bastante interessante em que ele vai falar dessa oralidade e da questão da escrita, né, onde ele vai separar ali a escritura, né, da fala e do escrito, né? A escritura para ele não é o escrito, né? E ele vai também comparar isso, de como é que se dá isso em relação à fala. Então, no Grão da Voz, ele vai dizer assim, transcrita, né? Porque teve muitas transcrições aí nesse processo, vai falar, transcrita, a palavra muda claramente de destinatário e mesmo de sujeito, pois não há sujeito sem outro. O corpo, mesmo sempre presente, pois não há linguagem sem corpo, cessa de coincidir com a pessoa, ou, para melhor dizer, a personalidade. O imaginário do falante muda de lugar. Não se trata de uma demanda, de uma chamada, de um apelo, ou de um corpo a corpo ali no diálogo, e sim de representar uma argumentação. Não se trata mais de conectivos, de usar na fala como mais, porém, né? Que na fala a gente usa isso para tampar os buracos dos silêncios, das pausas, né? Trata-se agora de relações sintáticas plenas de verdadeiros semantemas lógicos, né? De tipo, bem que, de tal sorte que, e que tudo isso não está presente na linguagem falada. Então, ele vai falar aí primeiro, essa presença que se perde, né? Dessa presença que se perde entre a oralidade e a escrita, né? A presença do corpo também, né? Porque as frases têm hierarquias, estruturas, ordens, né? Mas elas não têm respiração. Então, achei bastante interessante, né?
essa divisão que ele faz aí, né, entre a escrita, né, a escritura, a fala e também do escrito, que no caso a gente pode considerar aí a transcrição, né, a transcrição é o escrito, né, porque, como ele diz, né, não há linguagem sem corpo, né, mas ao mesmo tempo, e talvez por isso também, e porque também é uma coisa muito difícil você separar essas marcas, né, esses traços da oralidade, Marguerite Duras também, ela manteve esses traços nesse texto escrito, e às vezes é difícil para a gente, para o tradutor, a gente manter justamente esse ritmo, porque a fala não tem o mesmo ritmo da escrita, né? Justamente isso que o Barthes vai dizer. Né? Então, o que é muito importante para um tradutor aí é a gente considerar esse ritmo. Então, às vezes, é ler em voz alta e achar esse ritmo, né? Justamente num texto assim teatral, né, que eu acho que uma das traduções mais difíceis é você traduzir uma peça de teatro, porque a peça de teatro é pura oralidade, né? Então, são os diálogos, são essas falas, né, plenas de sentido ali. E também da importância que Duras dá para a fala, que não é só para a palavra falada, que ela diz aqui. Tudo começa com a palavra falada. O significado da linguagem que uso nem me preocupa no momento. Se houver, ela se desdobrará no texto, como na poesia de Baudelaire. Né? Então, justamente, ela dá uma extrema importância para a questão da fala. Também Duras é como a gente estava falando aí, né? Ela transita também pelo teatro, então, isso aí é uma coisa que é muito presente na obra.